Oi, boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar conversando sobre o capitalismo, né? Sobre o processo de formação do capitalismo, porque os analistas, né? Os economistas, os sociólogos, os historiadores, aqueles que observam o capitalismo como um fenômeno social, identificam que ele tem um processo histórico de formação, né? Que é uma marca recorrente em todos os processos ou em todos os modos de produção ao longo da história. O que eu quero dizer com isso é que todo modo de produção, inclusive o capitalismo, ele é produto ou resultado de um processo histórico ao longo do tempo, como criação mesmo das interações, das relações humanas, né? Ele não é algo que está alheio ou desligado da nossa experiência. E nesse sentido, como ele também é um processo, o capitalismo, os modos de produção são resultados desses processos históricos, a tua configuração, vamos dizer assim, a sua forma, o seu formato, ele também sofre alterações ao longo do tempo, né? Então, o capitalismo ele tem, sem sombra de dúvida, diversas fases, diversos ciclos que os analistas e aqueles que observam o estudo do capitalismo como fenômeno identificam, né? Hoje a gente vai tratar mais especificamente sobre o período que vai dessa consolidação do capitalismo, sobretudo tendo como centro de referência e análise a Inglaterra, no seu processo de revolução industrial, e a formação do imperialismo como fenômeno capitalista no seu processo mesmo de, vamos dizer assim, internacionalização ou mundialização. O capitalismo ele se torna um fenômeno mundial a partir do imperialismo ou de um contexto em que os analistas identificaram como fase imperialista do capitalismo, concomitante também ao novo ciclo colonial, ou um novo ciclo de colonialismo, de colonização exercida, de domínio colonial, melhor dizendo, exercido pelos países europeus, pelas principais economias europeias, sobre outras regiões do mundo, né? Então, na formação do capitalismo, a gente vai analisar a era dos impérios. Mas antes disso, eu acho que é importante de trazer algumas marcas, recuperar alguns pontos que eu acho que são sempre importantes para que a gente tenha uma compreensão do fenômeno, uma compreensão mais clara do que foi o capitalismo. Primeiro, o capitalismo ele é marcado por um modelo de organização da produção que trabalha ou funciona dentro desse binômio, né, capital-trabalho, no qual o trabalho ou as relações de trabalho, que são fundamentais para o processo de produção, e o capitalismo extrai grande parte do seu valor, do seu processo de valorização, da extração dos excedentes do próprio trabalho. Então, uma das características dessa dinâmica que conforma o capitalismo, que é o binômio capital-trabalho, o capitalismo caracteriza nas relações de trabalho, se caracteriza nas relações de trabalho pelo fato de estabelecer relações de trabalho assalariadas, né? Quando a gente compara com a escravidão ou com o próprio regime feudal, a gente percebe na comparação outras formas de relação de trabalho, né? Então, o capitalismo, uma chave fundamental, significativa do seu ciclo histórico, que distingue ele de períodos anteriores, é de fato o assalariamento do trabalho, né? Da força de trabalho. Então, e por outro lado, a gente tem também um processo simultâneo de apropriação privada dos meios de produção. O que significa apropriação privada dos meios de produção? Isso a gente já conversou em outra aula, né? O próprio meio de produção, né? A própria categoria meio de produção. É o conjunto de insumos, vamos dizer assim, de elementos que compõem e são necessários, básicos, vamos dizer assim, para o processo produtivo. Então, a terra é parte do capital, o próprio dinheiro como mercadoria, mas ele também é parte do capital, máquina, fábrica, instrumentos de trabalho, eles fazem parte do capital. Grosso modo, capital são todos aqueles elementos, né, ou são meios de produção que compõem o capital, mas são todos aqueles elementos que dão condições para que o processo produtivo se dê, para que o processo produtivo aconteça.
Quando a gente tem o fenômeno de apropriação privada dos meios de produção, e um dos momentos mais característicos em relação a isso é o processo de cercamento dos campos na Inglaterra, conhecido como enclosure, como a sociedade ela era agrária, o processo de mercantilização e apropriação das terras comuns, que antigamente eram de uso comum para os camponeses, essas terras foram apropriadas, vamos dizer assim, os camponeses que ali trabalhavam foram expropriados e essas terras foram se transformando num elemento de mercado, né, que só poderia ser adquirido através da relação de compra e venda. Não só nisso, mas diversos outros processos em outras dimensões, quer dizer, a gente tem um processo constante de apropriação privada desses meios. Com isso, todos aqueles que foram expropriados, que não detinham as condições de obter acesso aos meios de produção, viram como única forma e meio de sobrevivência a venda da sua força de trabalho. Então, por um lado, a gente tem a formação de um segmento social que vive do seu trabalho e precisa vender a sua força de trabalho para a sua sobrevivência. Por outro lado, aqueles que são donos do capital, aqueles que são donos dos meios de produção. Ou seja, existe uma dinâmica de apropriação privada dos meios de produção no outro lado do mesmo fenômeno. Então, por um lado, temos a apropriação privada dos meios de produção, por outro lado, a gente tem pelo caminho dos expropriados, né, vamos dizer assim, a produção, a criação, o surgimento de um segmento que anteriormente foi expropriado dentro de um processo histórico, que se torna a classe trabalhadora, a força de trabalho que tem como única forma vender essa força de trabalho. Então, é a única maneira que um trabalhador ele tem para sobreviver, é vender o seu tempo livre, vender a sua energia, a energia do seu próprio corpo, em troca de um salário. O que é interessante também destacar como fenômeno é que nem sempre a gente observa, mas a força de trabalho, ou o trabalho genérico, vamos dizer assim, ele se torna uma mercadoria como qualquer outra, porque ele depende da dinâmica entre oferta e procura para definir o seu valor. Para que a gente tenha um exemplo e não fique numa dimensão muito abstrata, por exemplo, se a gente vive um ciclo de muito desemprego, a tendência e o medo da perda do emprego é que o valor do salário diminua, porque as pessoas querem se manter no emprego. De modo geral, o desemprego ele reflete também outros fenômenos econômicos, como, por exemplo, um quadro de recessão econômica. Então, isso também gera uma certa tensão sobre o valor do salário pago. O próprio trabalho, no sentido de oferta ou por demanda, né, ou procura, ele vai oscilando, se reflete essa valorização do trabalho no valor do salário. Por sua vez, a gente tem um crescimento da economia e a produção, os processos produtivos necessitam de mais trabalhadores, mas a oferta de trabalhadores ela é pequena, então é muito importante para o dono do capital aquele trabalhador e ele não pode perdê-lo, então isso pressiona a valorização do salário. O fenômeno ele transforma no capitalismo o próprio trabalho numa mercadoria, né? Nesse sentido, a gente tem a formação no capitalismo fundamentalmente de duas classes, isso a partir de uma análise marxista, né? É, a burguesia, por um lado, que seriam os donos dos meios de produção, aqueles que têm a propriedade privada dos meios de produção e são detentores do capital, ou seja, todas as condições para produzir, e aqueles que nada têm. Inclusive, o Marx definiu como proletários, é uma expressão romana, né, latina, que definia donos dos próprios filhos. Então, nesse sentido, todos aqueles, classe trabalhadora, aqueles que não detêm os meios de produção, que só possuem os seus filhos e são obrigados a vender a sua força de trabalho como forma de sobrevivência, conformam a classe trabalhadora. Por outro lado, a burguesia conforma os donos do capital, né? Então, o capitalismo ele funciona dentro dessa dinâmica, com uma base social distinta ou distinguida, vamos dizer assim, entre um segmento dono dos meios de produção e outro que vende a sua força de trabalho a partir de relações de trabalho assalariada, né? O capitalismo ele tem como referência fundamental o aumento sempre dos seus lucros, né? A reprodução e crescimento do capital investido. Então, por isso que o capitalismo ele tem uma certa circularidade, mas eu não vou entrar nisso agora porque pode dificultar, mas tem uma dinâmica de circulação, né? Ele é o capital que se investe
para obter ganhos de produtividade. Nesse processo de ganhos de produtividade, você aumenta e obtém um excedente sobre aquilo que você investiu inicialmente, e para que você garanta cada vez mais o resultado positivo, vamos dizer assim, o excedente em relação ao capital investido, o capitalismo ele vai tentando racionalizar o próprio processo produtivo, a organização da produção como um todo. Isso é uma chave importante. Então, referenciais que orientam e permitem a gente ler e interpretar o capitalismo como fenômeno é o aumento do lucro, como o aumento constante, e tendo isso como objetivo, é o aumento de excedente como uma dinâmica da própria processo de produção, os ganhos de produtividade, então assim, de fato tem um aumento daquilo que é produzido, da quantidade mesmo de mercadorias que são produzidas, e a racionalização desse processo produtivo, né? Então, o capitalismo e a própria ascensão da burguesia como fenômeno, ele se justificou a partir de uma série de teorias que vão desde a dimensão política à dimensão econômica. Então a gente tem pensadores como John Locke e os próprios pensadores iluministas, que a gente pode considerá-los como ideólogos, né, de um liberalismo político que pensava a liberdade e igualdade contrapondo a sociedade do antigo regime, e o liberalismo econômico de David Ricardo e Adam Smith, também bebendo muito dos fisiocratas, que era o não intervencionismo estatal, o não sobre a economia, né? O não intervencionismo estatal sobre a economia, de forma a crer que o mercado, a economia tinha uma lógica própria, que produzia o seu próprio equilíbrio e que produziria numa escala, né? Ou melhor, num percurso, os benefícios sociais, e que não caberia ao Estado intervir na economia como a economia mercantilista fazia, que era através de monopólios, que era através de controles, uma tributação excessiva, privilégios que não seguiam a lógica própria da economia. Então, para David Ricardo, para Adam Smith e para os próprios fisiocratas, a economia, embora com algumas distinções, que eu também não vou poder me deter aqui, senão vou alongar o vídeo, entre eles, mas entendiam que a economia e o mercado tinham uma lógica própria e deveriam possuir autonomia em relação ao Estado. Ao Estado caberia outras atribuições, não intervir na economia. Outra coisa que é importante, então a gente tem no próprio capitalismo, a minha bateria aqui está acabando, caramba, só vi agora, mas vamos lá, vamos tentar fazer. Ele tem uma outra marca, e sobretudo quando ele vai se consolidando, se desenvolvendo, sobretudo na Europa, que é uma tendência monopolista, ou seja, de concentração dos capitais. Se num primeiro momento do próprio desenvolvimento do capitalismo a gente tem diversos agentes detendo capital e concorrendo no âmbito do mercado, um dos fenômenos, né, inerente à lógica do capitalismo, à lógica do mercado capitalista, é uma voraz concorrência entre os agentes econômicos, né? Então, a concorrência do próprio capitalismo ele vai gerando uma lógica de concentração do próprio capital, ou daqueles que detêm os meios de produzir, investir e gerar a circularidade da própria economia. Por que tem uma tendência de concentração desse capital, do monopólio? Porque a própria concorrência ela pressiona, na lógica da concorrência e da competição, a uma redução dos preços. Quando você tem uma redução dos preços, você tem, por sua vez, uma redução dos índices de lucratividade. Quando você está competindo, e se você tem menos, vou dar um exemplo aqui, grosseiro, mas é um exemplo que eu acho que ajuda. Se você tem menos dinheiro num jogo de pôquer, digamos, para apostar, quanto maior o valor da aposta, maior o risco de você perder tudo, né? Quando a gente tem no capitalismo, na sua lógica concorrencial, essa necessidade para garantir a sua concorrência, a viabilidade das suas mercadorias, do bom preço e do consumo das suas mercadorias, você reduz o preço. Com isso você aumenta o seu risco, mas também diminui o índice de lucro que você poderia obter. Isso, de acordo com os economistas, sobretudo liberais, isso é uma dinâmica natural da dinâmica de concorrência e de oscilação dos preços, mas também é uma outra discussão. O que a gente precisa entender a partir desse fenômeno é que esse fenômeno ele faz com que
aqueles que detêm menos capital a investir, ou seja, que possuem maiores riscos no jogo, na própria lógica do jogo, tendem a quebrar. Porque como o índice, eles têm menos dinheiro ou menos condições de competição, de concorrência, em medida que a tendência de preço pressiona o índice de lucratividade, aumenta o risco e a possibilidade de quebrar daqueles que são mais fracos é muito maior. Então, com isso, o efeito colateral dessa dinâmica de concorrência é a redução dos agentes econômicos, do número mesmo dos agentes econômicos. Porque se eles vão quebrando, então cada vez menos agentes, menos atores estão em condições de realizar o processo competitivo. Então essa tendência ela é monopolista, né? Redução e concentração de capital a partir da dinâmica de redução do preço. E aí aquele filósofo alemão que pensou muito sobre história, economia, filosofia, Karl Marx, ele define esse fenômeno do próprio capitalismo como uma marca de irracionalidade, pois o capitalismo teria dentro da sua própria dinâmica uma tendência natural para a crise. Por que para a crise? Porque de alguma medida, em medida que a economia, perdão a redundância, mas em medida que a economia ela vai se tornando, ou adquirindo uma certa fisionomia monopolística, né, de monopólio, cada vez mais o preço ele tende a seguir menos a lógica do mercado e a própria produção perder em alguma medida a sua dinâmica de controle. Então a gente tem constantes ciclos de superprodução, né? A superprodução, ou seja, quando superprodução é quando se produz mais do que a demanda, mais do que aquilo que necessita. Existe uma dinâmica entre oferta e demanda na economia que, em alguma medida, o produzido precisa dialogar com essa demanda. Se produz mais do que é demandado, a mercadoria fica parada, e quando a mercadoria fica parada, é dinheiro investido, é capital investido, é recurso investido que está ali parado, ou seja, está perdendo dinheiro. Por isso que o capitalismo investe em tecnologia, porque e precisa de infraestrutura, de meio de transporte, meio de distribuição e tudo mais. Porque quanto mais rápido se garante essa transformação de dinheiro, mercadoria, dinheiro, né? O dinheiro investido que se transforma em mercadoria, que novamente se transforma em dinheiro, isso é uma percepção do fenômeno capitalista, mais rápido o retorno. Então a circulação, a tecnologia, ela é também um investimento em tecnologia, é um dos fenômenos, vamos dizer assim, colaterais do próprio fenômeno do capitalismo como modo de produção econômica, né? Então a gente tem uma tendência de superprodução no contexto que é aí onde o Marx diz que é irracionalidade, porque a superprodução tende pelas suas características de paralisar a economia devido à grande oferta, gerar desemprego. O desemprego, por sua vez, reduz a capacidade de consumo da população e, com isso, mantém as mercadorias encalhadas. Então, o Marx analisa que a crise econômica de superprodução, a crise no capitalismo, ela seria inerente à própria lógica do capitalismo. Então, por isso que o capitalismo ele teria uma certa irracionalidade. Só que o Marx ele não viveu o período de expansão do capitalismo, sobretudo naquilo que define o capital a partir da segunda metade do século XIX, que é a forma que o capitalismo encontrou naquele contexto para resolver a sua própria crise, que era a abertura, a criação de novos mercados. E como se deu a obtenção desses novos mercados para obtenção de matéria-prima num valor mais baixo e venda de mercadorias? Foi através da colonização de outras partes do mundo, né? Então, se a gente, por um lado, observar, existe uma relação que os analistas, os historiadores, sociólogos, economistas definiram como imperialismo, né? Ou colonialismo, porque são coisas que estão interligadas. Então, o capitalismo monopolista, na sua tendência, ele teve como forma de resolução dos seus impasses a colonização de outras partes do mundo, sobretudo África e Ásia. Isso também marca o segundo ciclo histórico de colonização europeia em relação ao mundo. O primeiro ciclo se deu a partir da colonização majoritariamente feita pelas monarquias ibéricas, Portugal e Espanha, do continente americano, e posteriormente a gente tem o segundo ciclo colonial, que é o ciclo da África e da Ásia,
é conhecido como também imperialismo. O que também fica claro, na minha opinião, e eu acho que isso é importante ressaltar, é a contradição entre a ideia de liberalismo e a ideia caramba.